Prezados alunos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de Física. Meu nome é Hugo Henrique, sou do município de Piraquara e venho trazer algumas atribuições da disciplina de Física para vocês. Mas antes disso, vamos ali a alguns informes que é importante para vocês ali. Então, vamos lá então para a nossa tela. Então, ali, aos estudantes que estão assistindo às aulas pela televisão, entreguem as suas atividades na escola, como também podem resolvê-las pelo Classroom. E aqui, pessoal, uma dica de suma importância. Se você consegue ter acesso à plataforma, tenta notificar ela. Às vezes, se está dando algum erro, é por causa do e-mail ou alguma coisa, verifique com o gestor da sua escola, seus professores, pedagogos ou até mesmo a direção, que eles vão dar um suporte para vocês de maneira mais adequada. Entretanto, se você ainda está conseguindo pegar as atividades de maneira impressa, verifique muito bem o calendário da sua escola, para que você consiga ter atividades contínuas ali ao longo desse período, ok? Então, sem mais delongas, vamos ali ao início da nossa aula. Então, aqui pegar um exercício para a gente retomar a aula anterior. Então, ali, ó, determine o período de oscilação de um pêndulo simples que possui comprimento de 2,45 metros. Olha os detalhes de informação. Usando a gravidade G igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado e o fator correspondente a π de 3,14. Vamos às opções. Letra A, 1,28 segundos. Letra B, 2,21 segundos. Letra C, 2,78 segundos. Letra D, 3,14 segundos. E letra E, 3,64 segundos. Um tempinho para vocês pensarem na resposta. Vamos lá então, pessoal, vamos analisar o contexto ali, relembrando a aula anterior, me acompanhe na tela. Então temos a equação definida ali por período t igual a 2π vezes a raiz quadrada dl sobre g. Lembrando que o fator que vamos estar trabalhando aqui com 2π radiano, ele refere-se então a uma volta completa que temos ali, que a gente pode representar em grau ou em radiano, no caso aqui em específico em radiano. Lembrando que a oscilação, você vai ter uma parte ou um segmento que você vai ter de uma circunferência que você vai estar trabalhando. Não pode ou não gerar a movimentação completa, mas no pêndulo não vai acontecer isso, tá? Então vamos aos dados da questão ali, vamos substituir então, me acompanhe na tela. Então, substituindo π por 3,14, o comprimento da haste por 2,45, a gravidade por 9,8, vamos multiplicar os elementos externos da raiz
no caso ali 2 vezes 3,14 e dentro da raiz vamos efetuar aquela divisão. Como resultado disso, vamos ter ali período t igual a 6,28 que vai multiplicar a raiz quadrada de 0,25. Lembrando que quando você vai fazer a discriminação de uma raiz e tem casas depois da vírgula, tem que cair pela metade o número de casas que você vai ter ali. Funciona muito bem se você tem 2, 4, 6 casas ou números pares de casa. Nesse caso, eu só posso ter uma casa depois da vírgula. E que número eu multiplico por ele mesmo que vai dar 25? No caso em questão ali é o 5. Então, você vai manter o 0, vírgula, acrescenta o 5, você já vai ter o resultado ali basicamente da raiz. Avançando ali, ao multiplicar 6,28 vezes 0,50 ou 0,5, teremos ali um período t igual a 3,14 segundos. Como opção de resposta, temos então ali a letra D, ok? Avançando então na nossa aula, vamos aqui novamente retomar o comprimento de onda, que já vimos ali o começo em aulas anteriores, mas vamos avançar ali de maneira bem pertinente ao longo dessa aula, para a gente explorar ainda mais esse conceito. Bom, o comprimento de onda é a distância entre dois valores repetidos sucessivos, num padrão de onda, onde a distância entre as suas características subsequentes são representadas pela letra grega lambda. Bom, o enunciado parece um pouco distinto, mas vamos traduzir isso numa linguagem mais didática que fica mais prático para a sua percepção, tá? Me acompanhe aqui. O gráfico que você vai ter gera essa oscilação, com pontos mais altos, pontos mais baixos. Os pontos mais altos denominamos então como crista. A crista da onda é a parte de cima. O surfista usa muito esse tipo de linguajar, justamente por causa desse conceito também associado à física. Na parte de baixo temos o vale. Percebam ali, esse padrão sucessivo é de ponto alto para próximo ponto alto. Aqui definimos então como um comprimento de onda, ou do ponto mais baixo até o próximo ponto mais baixo, que também definimos ali como comprimento de onda. Podemos analisar esse componente também, analisando a estruturação que você vai ter ali, pegando o eixo da horizontal e vendo as aplicações dele. Daquele eixo para cima, por exemplo, que eu vou estar pegando como referência, eu tenho que pegar o próximo ponto onde eu vou ter a passagem dessa onda para cima também. Pegando aqui como ponto inicial, percebam que aqui ela se repetiu. E esse padrão, ele vai se repetir infinitamente. Então, temos ali esse conceito de comprimento de onda. Se você for analisar a partir desse ponto, percebam que a onda passa pelo eixo e está descendo. Eu tenho que chegar no próximo ponto, onde a onda vai estar descendo também, que é aqui, ó. Então, pegando aqui, ó, a distância de uma descida até a próxima descida, de um ponto que está avançando para cima até o próximo que está indo para cima, ponto alto até o próximo ponto alto, ou ponto baixo até o próximo ponto baixo, podemos definir isso então como comprimento de onda. Veja os valores que aparecem em exercícios e a parte que fica mais prática para que você consiga conceituar essa aplicação. Dependendo da forma, você vai ter ali, alguma dessas maneiras vai ser o suficiente para que você consiga obter os resultados pertinentes daquela questão, ok? Vamos então ali à nossa próxima tela. Então, temos aqui ó, a ideia da velocidade de propagação da onda, e diz ali, ó, a onda pode se deslocar de acordo com a equação. Geralmente, vocês vão ter em material didático que aparece aqui, ó, V, que representa a velocidade, é igual a lambda, que representaria a ideia do comprimento de onda, e F, que é a frequência, ou o número de repetições de determinados eventos que você tem ali. Ou ela pode aparecer também, como a frequência e o período são grandezas inversas, ela pode aparecer como velocidade igual a comprimento de onda divididos pelo período ou pelo tempo dessas oscilações. Então vamos ali, alguns detalhes de fundamental importância para a gente estar trabalhando quando você vai pegar os padrões para deixar ele a nível internacional. Então vamos ter ali, o comprimento tem que estar em metro, período tem que estar em segundo para que a velocidade seja definida então em metro por segundo, certo? Então isso é um padrão de referência que temos ali dentro de toda essa estruturação da física. Mas vocês podem me questionar assim, professor, mas eu posso trabalhar com quilômetro por hora? Gente, claro que pode. Milhas por hora, nó, a unidade que você achar mais pertinente para o que for solicitado para você no enunciado. Entretanto, o padrão internacional é metro por segundo, tá? Então, sempre atentos a essa informação.
Vamos avançar então aqui para a nossa próxima tela? Então, olha que a gente pode pegar ali o conceito. Uma onda pode se deslocar por um meio mecânico. Bom, olha o que a gente pode ter do conceito de oscilações ali. Então, nessa tendência que você vai ter, então percebam aqui, nessa imagem, nesse GIF que tem aqui de uma onda quebrando basicamente ali na faixa de areia, então o que você vai ter como referência? Vai estar se aproximando essa determinada velocidade que você vai ter da onda, só que assim, conforme vai ficando cada vez mais raso, vamos dizer assim, então você consegue estar quebrando a onda de maneira mais sequencial. Então você consegue definir uma certa frequência. E detalhe, não é num ponto só, é por uma determinada extensão. Perceba que essa onda está vindo lá do fundo e ela está quebrando aqui até o limite da imagem que você vai ter. Vamos pegar ali uma outra ideia que a gente vai ter também de perturbação ali de uma onda, é quando você tem a ideia de um terremoto. Esse terremoto ele vai ter um determinado ponto de cisalhamento, que seria o quê? Onde placas tectônicas, por exemplo, acabam fazendo essa maneira, e aí quando acaba acontecendo assim, esse cisalhamento, esse esfregar de uma placa tectônica com a outra, vai fazer o quê? Então você vai gerar esse ponto que é a liberação de energia. Então, avançando aqui na imagem, a gente pode ter que você tem o hipocentro, que é o ponto de choque que você vai ter, o epicentro que você vai ter, então vai estar acima ali na superfície, onde você consegue estar fazendo a propagação dessa onda. Poxa, mas assim, então é uma onda que ela se propaga pelo meio material? Sim. Aqui, se a gente for levar em consideração, no Brasil tem terremoto por causa desse tipo de estruturação? No Brasil em específico, não. Mas alguns pontos do nosso país acabam ainda sofrendo influência do que ocorre em outros países. Situações como acontece no Chile, acontece, por exemplo, ali na Bolívia. Então, algumas situações acabam chegando para a gente, mas de uma maneira relativamente com baixa intensidade. Por que acontece? Para você avançar, por exemplo, da Bolívia ou do Chile e chegar até o Brasil, temos ali a Cordilheira dos Andes no meio do caminho. E para você chacoalhar uma montanha ou uma cadeia de montanha daquele porte, você precisa deslocar de muita energia para fazer isso, certo? Então, o que chega aqui é uma coisa mais residual, tá? Outra coisa que pode acontecer com um abalo sísmico no Brasil ou na sua região, às vezes assim, você tem lençol freático que você extrai a água, vai extraindo. Ainda mais nessa época que estamos de estiagem no nosso estado, representado como a maior de todos os tempos ali, pelo menos a nível de registro que vemos ali em telejornais. O que acontece? Você começa a extrair água, e você tem uma cidade grande em cima, Maringá, Londrina, Ponta Grossa, Curitiba, Cascavel, Foz do Iguaçu, enfim. Você tem ali uma determinada massa que você tem em cima dessa cidade. Quando você começa a extrair a água ali, então você vai criar como se fossem bolsões de ar. E o que vai acontecer com o solo? Ele vai se aconchegar. Então, em determinado momento, pode ser que o solo faça isso aqui e aí gere um breve abalo. Aqui no Paraná, a gente não tem casos disso ocorrer, mas em Minas Gerais já aconteceu. Então, assim, embaixo de Belo Horizonte, a cidade deu uma leve chacoalhada por causa disso, certo? Extração de água ali e o solo foi se aconchegando. Então, temos esse tipo de caracterização que acontece. Agora, vamos pegar aqui um outro componente que tem ali. Então, você tem ali duas crianças ali que estão batendo corda, duas crianças pulando e até o cachorro resolveu entrar na brincadeira ali também. Então, o que acontece? Você tem período de oscilação que você vai ter. Então, essa movimentação cíclica que você acaba tendo ali, vai fazer o quê? Com que você acabe trabalhando nessa estrutura e você consiga ter esse sistema. Ali, a criança, por exemplo, para estar brincando, ela vai ter que mais ou menos mentalizar a ideia do tempo que ela vai poder ficar no solo, que ela pule para que ela consiga estar executando essa atividade, beleza? Então, vamos avançar ali. Quando fala ali que a onda pode ser um meio eletromagnético, então podemos pegar uma coisa ali que foi muito fundamental nas telecomunicações no nosso país, que foi o radinho, ou o radinho a pilha. Em muitos estádios de futebol, quando estavam tendo assim, o pessoal estava assistindo o jogo, estava avançando para o estádio, era muito comum, principalmente na década de 90, o pessoal tá no estádio assistindo o jogo e tá com o radinho de pilha colado no ouvido, para ainda ouvir a narração do jogo. Então isso era uma coisa extremamente normal. No Brasil, em específico, desde a era de Getúlio Vargas, quando foi implantado a Hora do Brasil, era a forma que o governo federal tinha para estar expandindo as informações ali do que estava ocorrendo ali no meio federal ali. Lembrando que a capital nessa época que você tinha ali ainda era o Rio de Janeiro e depois foi deslocado então para Brasília, certo? Então, o que a gente tem ali? Uma das telecomunicações que foi mais importante do nosso país. Temos também a ideia do televisor, que hoje em dia é uma das formas que você acaba trabalhando de maneira mais adequada desse componente ali de transmissão de informação. Também não descarta-se o conceito do rádio. E temos ali também esse aspecto ali pegando
basicamente telefone. Eu quis pegar um Nokia, por exemplo, aqui, que esse troço aqui era basicamente destrutível. Você jogava, ele caía na rua, ele quebrava em 1000 pedaços ali, você montava ele e estava funcionando. Hoje em dia, se você pega um telefone ali, você rela ele no chão, pronto, já trincou tua tela. Esse telefone aqui, você jogava na parede, acho que fazia um furo na parede. Então, assim, o negócio assim era extremamente durável. Então, você tinha a caracterização que era o quê? As ondas eletromagnéticas chegam até esses dispositivos e aí ele vai transmitir informação. No caso aqui, informação de áudio, aqui de vídeo e áudio, e aqui você tem avanços ali onde você consegue estar tendo conversas também, mandando o SMS, que tinha antigamente, mas hoje em dia a gente trabalha com a ideia do WhatsApp. É o conceito básico que a gente tem ali, mas depende todos de ondas eletromagnéticas para propagação, ok? Vamos avançar mais um pouco aqui então. Para perceber as ondas eletromagnéticas é necessário uma fonte emissora e uma fonte receptora. Não adianta nada você ter o seu aparelho celular, por exemplo, e estar numa região onde não tem a rede. Então ali você tem um receptor de sinal, mas você não tem um emissor, aí não adianta muita coisa. O que a gente tem como referência? Quando principalmente você está viajando pelas BRs do nosso Brasil, então você consegue ver diversas dessas torres ali. E percebam que elas têm aqui diversas, além da antena que você vai ter ali de uma maneira normal, que é o tamanho da torre, você tem diversos segmentos aqui que estão embutidos ou instalados nela. Justamente para quê? Para que você receba o sinal e acabe emitindo, certo? Então aqui você vai ter essa caracterização. E se aqui está emitindo sinal, em algum ponto você vai receber. Temos a ideia, por exemplo, da televisão, que acaba sendo um receptor. Então temos essa estruturação que a gente acaba trabalhando também, certo? A mesma coisa, se você está na sua casa, você está sentado na frente da televisão e você quer mudar de canal, você pode usar a ideia de um controle, que nem o que eu estou usando aqui, por exemplo, para fazer essa mudança. Então assim, você não precisa ter um contato físico, você pode fazer esse tipo de ação à distância, mas você tem que ter um emissor, no caso aqui vai ser o controle remoto, e o receptor, que no caso ali é a televisão, que ela vai se deslocar o de canal ali que você vai ter a partir do movimento que você vai fazer no controle. Então você tem o emissor e o receptor, certo? Vamos avançando então para a nossa próxima tela. Vamos pegar um exercício para a gente estar trabalhando aqui. Me acompanhe no enunciado. Relacione a descrição com os conceitos presentes, numerando cada um deles. Primeiro, número 1, tipo de onda que precisa de um meio de propagação. Segunda, onda que se propaga em 2 dimensões. 3, onda que possui a direção de propagação perpendicular à vibração. 4, onda que possui uma vibração paralela à sua propagação. E vamos aos conceitos associados. Temos ali ondas longitudinais, ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas e ondas bidimensionais. Então, um tempinho para vocês pensarem na resposta.
Avançando lá então, pessoal, vamos fazer as devidas associações. Pegando aqui, por exemplo, a ideia das ondas longitudinais, pessoal, temos ali o conceito onde a onda possui uma vibração que seja paralela à sua propagação. Então, assim, olha as dicas de referência que eu tenho. Quando a gente vai analisar o conceito da onda mecânica, então temos ali, ó, o tipo de onda que precisa de um meio de propagação, no caso ali um meio material de propagação que você vai ter. Quando a gente trabalha com a ideia das ondas eletromagnéticas, são ondas que possuem direção de propagação perpendicular à vibração. E temos ali então, por último, para finalizar, as ondas bidimensionais que se propagam então em duas dimensões. Então temos esses conceitos para fazermos essas abordagens e fazer essa conexão então. Vamos avançar ali então novamente? Então vamos pegar a ideia da onda de rádio. Então me acompanha ali. Uma determinada emissora transmite um sinal, ao qual só poderá ser detectado por um dispositivo que esteja adequado para receber aquele determinado tipo de sinal. Assim, o receptor deverá estar acessível para aquele determinado tipo de sinal. Por exemplo, o canal 7.4 apresenta uma banda onde é feita a transmissão específica adequado para que você tenha a recepção desse sinal. Então, assim, nessa ideia que a gente acaba tendo, por exemplo, se você for analisar a ideia das aulas Paraná para quem está assistindo pela televisão, temos os canais definidos ali a partir de 7.3, 7.4, 7.5. Então, se você não consegue assistir a programação do canal 7.4, se você tiver, sei lá, no 8.2, por exemplo. Então, ali você tem uma frequência que ela vai ser adequada para recepção. Entretanto, você tem que acionar o dispositivo para que ele receba aquela instrução. E aí você tem a projeção ali, tanto a nível de imagem quanto de áudio, certo? Então, isso é de suma importância para que você entenda como funciona o processo. Se você tem um radinho a pilha, por exemplo, e você quer sintonizar uma estação X, então ali você vai mudando na chave seletora e aí você consegue ter uma adequação para que você consiga receber o sinal daquela emissora em específico. Então aí você acaba trabalhando com esse conceito. Também a mesma coisa vale para os canais de televisão, ok? Vamos avançar ali dentro da questão então. Ó, mais um exercício para vocês. Uma determinada estação de rádio possui a sua linha de transmissão definida como 102.7 MHz. Sabendo que a transmissão ocorre à velocidade da luz no vácuo, determine o comprimento de onda dessa emissora. E detalhe que a gente vai ter ali, o comprimento, a velocidade da luz que temos é de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Então, vou dar um tempinho para vocês pensarem na resposta.
Avançando ali então, pessoal, analisando o conceito que temos, então percebam ali, o dado que a gente tem como referência é a frequência de transmissão. Temos também a velocidade de propagação da onda. Opa, então se eu tenho velocidade, eu tenho frequência e eu quero determinar o comprimento de onda, eu tenho essa equação que ela é a mais adequada para fazer isso. Então assim, ó, o que a gente quer? Como eu quero definir o comprimento de onda, então assim, a frequência que está multiplicando, ela passa para o outro lado dividindo e eu vou isolar esse componente. Um detalhe que tem, pessoal, quando a gente vai estar trabalhando assim, kHz, megahertz, por exemplo, o mega equivale ao valor que você tem ali multiplicado por 1 milhão. Só que o 1 milhão, quando você trabalha com ele em notação científica, equivale à base 10 elevado ao expoente 6. Então perceba o que acontece aqui, ó. Então eu vou ter ali a frequência de 102,7 MHz ou 102,7 vezes 10 elevado a 6 Hz, ok? Se eu quero trabalhar de uma maneira que seja mais adequada, a nível de notação científica, é interessante você deixar uma casa, vírgula. Aí o que eu faço? Eu teria que deslocar essa vírgula aqui 2 casas para a esquerda, deixar essa vírgula ali posicionada entre o número 0 e o número 1. Só que quando eu posiciono essa vírgula aqui 2 casas a mais para a esquerda, eu tenho que colocar mais 2 no meu expoente. A cada uma casa que eu avanço para a esquerda, eu coloco mais 1. Como eu estou avançando 2 casas, eu coloco mais 2. Aí surge, então, a mesma frequência que você vai ter ali, definida como 1,027 vezes 10 elevado a 8 Hz. Aí vocês vão entender o porquê que eu estou fazendo essa mudança. Para trabalhar com isso, então eu vou ter ali, o comprimento de onda vai ser definido então pela velocidade da luz, divididos então pela frequência. Percebam, a notação científica ela é igual em cima e embaixo, então é passível de simplificação. O que importa para mim aqui, na verdade, é fazer o quê? A divisão do 3 por 1,027. E quando fazemos isso, chegamos então ao comprimento de onda de 2,92 metros, que é definido assim como uma onda de rádio, certo? Esse é o comprimento da onda que temos aqui para essa determinada frequência. Então, para cada estação de rádio que você vai ter ali um comprimento de onda diferente, ok? Lembrando que a velocidade de propagação é a velocidade da luz. Avançando aqui, então, para a nossa próxima tela, temos aqui o conceito que a gente acaba trabalhando com um fragmento aqui do que a gente chama de espectro eletromagnético, onde a gente consegue colocar o conceito da luz também representado por frequência, onde você vai ter uma faixa bem pequena ali que é definida em nanômetros. Mas como que a gente chega em nanômetros? Imagina que você pega 1 metro e você quebra ele, então, ali em 1000 partes. Você tem 1 milímetro. Você pega esse 1 milímetro e você quebra em 1000 partes, você tem 1 micrômetro, dá aproximadamente a espessura de um fio de cabelo seu. Você pega esse 1 micrômetro e você quebra em 1000 partes iguais, aí chegamos no nanômetro. Então a gente vai estar trabalhando com 1 bilionésimo do metro, é muito pequeno a faixa que você tem de transmissão luminosa ao qual a gente consegue observar, certo? Mas existem outras formas também, que veremos ali de maneira mais avançada nas próximas aulas, onde temos ali raios gama, raio-x, ultravioleta, infravermelho, micro-ondas e em específico a onda de rádio. Percebam aqui, a onda de rádio ela avança de 1 metro até 10 elevado a 6 metros. Então, como eu tenho 2,92 metros, então ele se encaixou de maneira adequada então ali como onda de rádio, ok? Avançando aqui, pessoal, vamos pegar um exercício e olha o que ele diz ali. Com base em seus conhecimentos, determine a frequência da onda, sabendo que a velocidade de propagação é de 150 metros por segundo. Então, um tempinho para vocês pensarem na resposta.
Pessoal, vamos dar uma olhada então ali, para a gente fazer a descrição da situação problema. Peguem a velocidade como referência, que temos ali, que vai dar um total de 150 metros por segundo. Vamos analisar o padrão da onda também, me acompanhe aqui na tela. Então, o que temos ali? Então, primeiramente, vamos analisar ali o que está representado no gráfico para a gente, onde temos ali o comprimento da onda e percebam que ele está definido em centímetro. Como que eu sei disso? Eixo da horizontal está aparecendo em centímetro. Eu tenho que definir então o comprimento da minha onda. Percebam ali no gráfico. Eu estou partindo da origem do gráfico e avançando para a direita. Percebam que a onda ela vai começar a se repetir a partir ali da posição 20 centímetros. Opa! Então consigo definir então ali o nosso comprimento de onda, que vale ali 20 centímetros. Para mim converter ela para metro, eu tenho que dividir pela quantidade de centímetros que tem um metro. O próprio nome já diz centímetros, divide por 100. Ao fazer isso, chegamos ali no comprimento de onda igual a 0,2 metros. Avançando nesse conceito, para que eu consiga determinar a frequência, vai ser a velocidade divididos pelo comprimento de onda. Avançando nisso, temos ali então a velocidade de 150 metros por segundo, divididos então pelo meu comprimento de onda, que equivale a 0,2 metros, temos então ali uma frequência correspondente a 750 Hz, ok? Então temos isso como base de informação. Avançando então para a nossa próxima situação, eu venho trazer para vocês aqui um exercício do Enem. Vamos avançar então. Então ali, questão 2013, falarei. Uma manifestação comum das torcidas em estádio de futebol é a ola mexicana. Os espectadores têm uma linha sem sair do lugar e sem se deslocarem lateralmente, ficam em pé e se sentam, sincronizados com os da linha adjacente. O efeito coletivo da propagação pelos espectadores do estádio, formando então uma onda progressiva conforme a ilustração. Então você tem pessoas ali que elas vão abaixando e vão levantando e aí você vai ter o sentido da propagação da onda. Então é o que ele diz ali, calcula-se a velocidade da propagação dessa onda humana de 45 km por hora e que cada período de oscilação contém 16 pessoas, que se levantam e se sentam organizadamente distanciadas entre si por 80 centímetros. Determine a frequência aproximada dessa onda humana. Então, assim, sendo 0,3, 0,5, 1, 1,9 e 3,7 Hz. Um tempinho, então, para vocês pensarem na resposta.
Vamos lá então, pessoal, para a gente avançar diretamente para a resolução da questão, tá? Então, o que temos aqui, ó? Vamos analisar que são 16 torcedores espaçados entre si. Então, a gente tem 15 espaços. 15 espaços correspondente, então, a 80 centímetros, ou 0,8 metros. Teremos, então, ali um sistema com 12 metros de atuação. Então, o que acontece? A velocidade temos que trabalhar com ela ali correspondente, então, a metro por segundo. Por isso, faz o fator de conversão, divide por 3,6, chegamos no valor correspondente ali a metros por segundo. Então, ali, ó, percebam, a extensão da nossa onda que temos ali, então é 12 metros, velocidade 12,5 metros por segundo. Aplicando na equação da nossa frequência, vamos dividir ali 12,5 divididos por 12, isso vai dar 1,04, como ele pede situação aproximada, aproximadamente 1 como resposta, então, a letra C, certo? Então, o que vimos ao longo dessa aula? Vimos o contexto, então, da velocidade da onda, ok? Então, um grande abraço, pessoal, nos vemos na próxima aula, se cuidem e bons exercícios!